Muito bem, estamos aqui no nosso podcast Conexão Renal. Nosso primeiro podcast aqui, dos muitos que nós vamos fazer aqui. Toda quarta-feira, às 17 horas, a gente está aqui juntinho. Eu, Andréia Vieira, na condução. E o nosso amigo Lyndon Johnson. Boa tarde, Lyndon. Boa tarde, tudo bem, Andréia? Tudo bom. Lyndon, a gente já pode começar falando um pouquinho a respeito de como isso se iniciou, né? Como esse projeto tão bonito, ele começou. Mas antes da gente começar a falar, eu vou pedir a você aqui, que está nos assistindo, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilha, nos ajude a enganjar esse projeto maravilhoso que está iniciando. Você está fazendo parte desse lindo podcast aqui, então eu vou te dar uns minutinhos aí para você compartilhar, dar sua opinião, se inscrever no canal que já está aí, né? Sendo compartilhado aí o canal, e compartilhar essa ideia com as demais pessoas, ok? Porque esse podcast é para todos nós, ok? Já fez isso aí? Agora a gente pode falar aqui. Então fala aí, Johnson, qual foi a ideia, como é que isso tudo surgiu? Você é o presidente, é isso? Sou presidente da Associação de Pacientes Renais Crônicos. Uhum. É o Projeto pela Vida. Esse projeto começou, entendeu, com a gente fazendo hemodiálise. Os pacientes, entendeu, verificando a necessidade de ganhar vulto, divulgar as informações entre os próprios pacientes. A gente se ajuntou entre os pacientes e fundou a associação com o objetivo em comum de fazer o paciente renal ter dignidade no tratamento, compartilhar informações, né? Pois o processo é muito sofrido. O engajamento das famílias, entendeu? As pessoas não querem, abandonam o paciente, porque o paciente torna-se um peso para a família. E na realidade não é isso, é o momento mais difícil, é precisar da família. E não tem a família, né? Muitos são abandonados. E aí a pessoa abandona o tratamento, prefere morrer, porque não tem apoio. Não se vê numa saída, né? Não tem uma saída. Então, a ideia aqui desse podcast é a gente trazer informações para que as pessoas possam entender o processo de como tudo isso funciona, mas de uma forma bem leve, bem descontraída, bem suave, até como um meio de entretenimento mesmo para os pacientes que já passam também por essa situação e para quem não conhece, passar a conhecer. Então, a gente tem aqui a instituição APARC. Fala um pouquinho para a gente o que significa essa sigla e como isso tudo começou. A APARC, né, é a Associação de Pacientes Renais Crônicos, de Duque de Caxias. Hoje é uma quantidade de 400 pacientes no município de Caxias, sendo que no estado do Rio de Janeiro são 14 mil. Né? A nível de Brasil são 10 milhões. Então não é uma quantidade pequena, não é um volume pequeno. Pelo contrário, é a 5ª causa de morte no mundo. Né? Sabendo que o Ministério hoje da Saúde gasta por ano 1 bilhão e 800 milhões. Isso para custear um tratamento que não é um tratamento, é um sistema de manter a pessoa viva, porque se a pessoa não comparecer, não fazer a hemodiálise corretamente, seguir as orientações, ele acaba morrendo de edema agudo, porque não tem onde o líquido sair. Uma vez que ele entra, ele não urina mais. Então, o líquido vai mantendo, a pessoa vai ficando demasiada, inchada, até que o líquido vai para o pulmão e a pessoa morre, sinosamente. Seria, no caso, uma associação voltada para as pessoas que têm deficiência renal, é isso? Isso, exatamente. E principalmente para a família, sendo um apoio para a família e os transplantados, porque o processo não acaba depois que você for transplantado. E continua. Continua, porque você vai ter que tomar a medicação para manter a sua imunidade baixa, para não haver rejeição do órgão que você foi transplantado para o resto da sua vida. Entanto que, se você, entendeu, for transplantado, você vai continuar sendo uma pessoa renal. Só que é claro que, devido ao procedimento, você não vai fazer uso da máquina, mas em compensação vai ter que continuar tomando a medicação e mantendo a dieta para o resto da vida. Importante isso. E me fala uma coisa, dentro desse quadro de em torno de 400, né, só no município de Duque de Caxias, que a gente está falando aqui de Baixada Fluminense, isso. Duque de Caxias. Dentro desse quadro, qual é o quantitativo maior? Mulheres, homens, crianças? Geralmente o quantitativo maior é de homens,
né? Porque o homem é aquela situação, ele não se cuida, não vai ao médico, ele só vai ao médico quando não tem mais jeito, como foi meu caso. Sim, você também é um Paciente paciente renal. E assim, eu trabalhava no Hospital Souza Aguiar e ali na direção e de repente me tornei renal, né? No caso, é uma doença silenciosa, né? Silenciosa, que é extremamente importante, entendeu? Por quê? Não existe controle, a gente observa muito pela questão do próprio município, nos fatores de diabetes e hipertensão. Gradativamente, entendeu? Quando a pessoa torna-se diabético, automaticamente o rins começa um processo, se torna-se um processo de inflamação. Posteriormente, o glomerular, que é uma estrutura dentro do rins, ele não começa a funcionar direito, aí a pessoa torna-se hipertenso. Aí daqui a pouco a estrutura dentro do rins, ela para de expelir albumina, né? A gente logo identifica porque a urina espuma, né? E aí a pessoa não presta atenção, aí o rins, a pessoa torna-se um paciente renal agudo. Aí quando parou, né, totalmente de expelir, começa a ficar demasiado, a pessoa torna-se um paciente renal. Interessante isso. E é interessante até esse tipo de podcast, é interessante até para, mais interessante ainda até para quem não é paciente renal, porque é um meio de prevenção. Exato. Não é? Então, você que está nos assistindo nesse podcast, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe este podcast, porque você também pode salvar uma vida ou até mesmo a sua própria vida. No caso aqui, nós estamos, além de transmitir e de dar a oportunidade de conhecermos pessoas e sabermos de como lidar com essa causa, com essa situação, a gente também está evitando, fazendo uma medida de prevenção aqui. Então, vou repetir, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe essa ideia, ok? Lyndon Johnson, nosso presidente, né, se tornou aí esse ícone nessa luta, nessa causa, né, de estar aí compartilhando as suas experiências e também a sua corrida aí contra o tempo, exato, correto? Porque, na verdade, é uma corrida contra o tempo. Cada dia é um dia. Isso. E eu acredito que o paciente renal ele tem que frequentar o hospital pelo menos 3 vezes na semana. Exato. Por conta das hemodiálises, não é isso? 4 horas por dia. 4 horas de hemodiálise. Fala um pouquinho para a gente sobre essa condição do paciente renal frequentar, estar submetido ali a 4 horas. Como que funciona isso? As pessoas precisam entender esse mecanismo. Então, cada sessão varia, né, de acordo com a necessidade do paciente, que geralmente é em torno de 4 horas. Sendo que você imagina você ficar 4 horas sentado numa cadeira sem poder se mexer, com 2 agulhas no braço, né? E assim, no início do tratamento, né, não é tratamento, mas uma medida de continuidade de vida, né, você tem situações horríveis, tipo calafrio, você vomita, às vezes em cima de você, né, a sensação, dependendo da condição tua, você tem muita tontura, porque o seu hematócrito está baixo, quem conduz, né, a hemoglobina é a questão da cera vermelha, e aí você começa a cair, você tem tontura, cai, bate a cabeça, né, até mesmo morre, entendeu? Por esses procedimentos. Então, a alimentação, a conduta, o apoio da família é extremamente importante, porque senão a pessoa é muito difícil aceitar a condição de tornar-se paciente renal, né? Isso arrasa você, isso acaba a família, porque você fica com restrições, não é que você perde de viver, você fica com restrições. Você pode só tomar 500 ml de água por dia, incluído tudo. Então, você imagina você ter sede e não poder beber água. Até no alimento tem líquido, né? Tem líquido. Então até tem que regular até o tipo de alimento para completar ali aquela média de ingestão de líquido. Mas, falando sobre isso, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o aplicativo para pacientes com doença renal crônica. Parece que tem alguma novidade sobre isso? Sim. Ou pessoas que não sabem como utilizar isso. Já existe um aplicativo, entendeu? Para pacientes renais crônicos. E a associação, procura desenvolver esse aplicativo com o objetivo de quê? Para dar ao paciente, à própria família, uma condição melhor de vida.
porque ali você vai regular a questão do controle de peso, né, de líquido, medicação, né, consulta médica, horário. E isso é extremamente importante, o paciente ter esse aplicativo, e hoje é uma realidade. Então, a gente está desenvolvendo esse aplicativo com o objetivo de quê? De você acessar esse aplicativo e dar a ela uma condição melhor de vida, uma dignidade de viver, né? Porque você imagina você ter sede e não poder comer. Alguém te convidar para a festa e você só ir, entendeu? E não poder compartilhar. A Associação APARC, ela tem um canal de comunicação direta, né? Que no caso é o podcast e o site também, né? Tem o site, exato, para isso. E a gente também tem o e-mail, né, da associação e o telefone, tem o WhatsApp da associação. Para que a pessoa, entendeu, no momento de agonia, de direcionamento, porque aqui ainda no nosso município não tem um centro de referência, né? Então a gente precisa criar, entendeu, um protocolo, né, para se haja encaminhamento correto, a entrada no sistema até chegar lá, porque muitas vezes, né, o que começou com a diabetes, uma hipertensão, ela evolui, entendeu, às vezes por falta de orientação, né? Tanto é muito importante, entendeu, a questão da campanha, né, de prevenção e combate à doença renal. Por quê? Porque do momento que ele faz a ureia e a creatinina, ele identifica que o sistema de filtragem do rins não está funcionando. Então, tem pessoas que passam a vida toda tendo, né, essa deficiência e só percebe quando acontece. Então, se tiver a campanha de prevenção e controle da doença renal, você imagina quanto os cofres do município vai parar de gastar, né, os hospitais, as clínicas, os postos de saúde, diminuir. Se tiver realmente um protocolo de atendimento, a porta de entrada é pelo posto de saúde, a orientação, o controle, entendeu, dos doentes renais. Por quê? Porque não está escrito na testa de ninguém quando você vai ter. Ela acontece silenciosamente. Então, é extremamente importante. E quais são as causas? O que leva a pessoa a passar por essa situação mais rápido, assim? Então, geralmente é por uso. Geralmente por uso de não beber água, né? A pessoa é sedentária, obesa, né? Essas condições, né, vai levar e a questão da automedicação. Sim. O uso, entendeu, de corticoide sem orientação, né, mais em determinado tempo. E aí, quando você vê, entendeu, está acontecendo. Você começa a ficar inchado, você começa a ter problemas, né? E quando você vê, você tornou-se silenciosamente. Mas tudo por falta de uma orientação, né, de uma campanha de esclarecimento. Se a gente gasta no município 13 milhões para fazer o tratamento, por que a gente não pode gastar 1 milhão para fazer uma campanha? Uma prevenção. Uma prevenção, a campanha de rastreamento. Falando sobre essa campanha, já que nós somos rotarianos, né? Sim. Seria bem interessante a gente trazer como uma pauta. Uma pauta dentro de uma palestra, até que se crie um projeto, que a gente tem aí 1 ano pela frente para apresentar isso como projeto a nível até global, porque essa doença não é uma coisa municipal, não, ela é global. Exato. E até a nível global, assim como foi com a erradicação da poliomielite, trazer esse tema em pauta. Sim. Para que haja também uma acessibilidade da instituição e que ela torne isso, que a gente consiga trazer essa orientação junto à sociedade organizada. Uhum. Por quê? Porque do momento é um ser que vai ficar improdutivo. Uhum. Né? Ele vai ficar renal, mas não quer dizer que ele não possa produzir, mas infelizmente a doença vai limitar. Vai limitar. Só que quando limita essa pessoa, ele não vai ser limitado sozinho, porque ele vai ter a companheira dele, a esposa dele, o filho, né? Também vai ter que acompanhar, porque infelizmente ele tem que ter acompanhamento, porque ele não tem vezes que a pessoa não tem condições de andar sozinha,
né? A pessoa sente muito mal. É um processo de passar pelo deserto. Até essa questão da prevenção também é importante falar sobre isso, porque tanto se fala sobre as despesas da Previdência, então se você tem um programa de prevenção para reduzir para diminuir, né, o quantitativo da doença, também você diminui as despesas nos cofres públicos em Sim, relação à Previdência. não só a despesa aos cofres públicos, mas também diminuir a força de trabalho. Sim. Porque é menos um cidadão a produzir, gerar riqueza para o país. Ele vai, ele larga de produzir, gerar riqueza e começa a gerar o quê? Despesa. Por quê? Porque a gente acaba se tornando um cidadão praticamente dependente, né? Exatamente. E assim, não é só isso. Aí vem outras situações, tipo direito, porque não é respeitado, né? Ele tem direitos a determinadas situações e que, às vezes, o próprio sistema acaba excluindo ele. Né? Por exemplo, veja, muitas vezes ele torna-se renal crônico, quando o médico dá o diagnóstico dizendo para ele que é um paciente renal crônico, automaticamente, para fins do INSS, ele é um paciente estágio terminal. Imagina você receber a notícia que você é um paciente estágio terminal. Isso bate dentro de você, é como se fosse uma bala direto no seu coração. Aquilo deixa revoltado, você torna-se uma pessoa que quer abandonar a vida. A gente acredita que a PARC ela pode trazer, além desses informes, né, de consultas, exames, alertas, medicação, também esse acolhimento, né? Exato. É importante é extremamente que a associação, importante o acolhimento, porque você imagina naquele momento onde a pessoa diz para você que você é um paciente de estágio terminal, a tua cabeça pira, meu pai, eu vou morrer, o que eu vou fazer? Como é que vai ficar a minha família? Desestrutura aquele ser humano, né? Pô, você perde o controle, perde o chão. Então, o que acontece? Se havia um acolhimento, se havia um programa, né, um protocolo, né, junto à secretaria, para quê? Para que acolha melhor, dê amparo, porque no momento mais difícil da sua vida, o que você quer é o acolhimento. É a necessidade de você sentir que você não está morrendo, que ainda existe vida. Com restrições, existe. Mas é claro que existe o processo de transplante. Eu, por exemplo, ontem, né, eu estou há 3 anos nesse processo e ontem eu fui chamado. Né, me ligaram 10 horas, saí correndo, fui para o hospital, cheguei lá. Tinha alguém com mais urgência? Né? Tinha 6 pessoas na minha frente. Com mais urgência. Com mais urgência. Aí fiquei esperando os outros fazer os exames para ver a compatibilidade. E eu fiquei até 4 horas da tarde em dieta zero esperando. Né? Infelizmente, não foi dessa vez. Mas você cria uma expectativa. É muito agonizante você encarar aquela máquina. Então, sobre também isso, sobre essa questão do transplante. Qual é a resposta do Estado? Porque isso é uma questão estadual, né? Isso, federal. Federal. Qual é a resposta do governo nesse déficit? Né? Porque será que existem poucos órgãos para o maior número de pacientes? A campanha de incentivo de doação de órgãos ainda esbarra na questão da cultura, né? Da situação de cada família. Porque quando, por exemplo, você é chamado para o transplante, você tem que entender que alguém morreu. Isso. Quando uma família chora, a outra fica feliz. Alguém em vida doou aquele órgão. Para você ver como é extremamente importante a doação de órgãos. Mas isso, hoje em dia, na cabeça, a falta de campanha de esclarecimento, de estimulação, de transparência do processo, as pessoas se sentem cada dia não doador. E assim, eu vou aqui levantar uma lebre. Ou vocês acreditam que nesse país as pessoas somem tanto? Por quê? Por que somem?
Isso era um questionamento meu também, não necessariamente para a questão da doença renal, mas para questões de outras questões. Outras questões. Mas isso tem total sentido do que você está falando. Tanto aí. Que a gente está tentando, junto a um determinado deputado, fazer um projeto, né, federal, entendeu? De fazer o acolhimento, recepção do órgão em via pública, como é feito na Espanha. Normal, sem nenhum... Por quê? Porque você evita, né, questionamento, evita o desvio, né, coisa que a gente sabe que o setor público às vezes acontece. Mas tem outras questões também no país, né? Por exemplo, Sim. Tem um apresentador famoso, a gente não vai falar o nome, né? Aí entra a minha parte crítica aqui da coisa. E aí a pessoa estava lá com um problema no coração, do nada, a pessoa foi operada e está aí feliz. E a galera na fila, aguardando. Então, sim. Aí depois veio aquela desculpa, não tive culpa, era a minha vez e tal, mas a vez do cara, o cara ganha milhões, né? E ele estava sendo submetido numa fila como qualquer outra pessoa. Exato. Né? Só que por que chegou logo a vez dele? A gente sabe que tem uma fila. Exato. A gente sabe que não seria a vez dele, porque tem uma fila atrás disso aí. Exatamente. Estou falando da questão do coração. Exato. Né? Exato. Agora você imagina a situação de quantos brasileiros esperando, né, essa oportunidade. Porque o que mais tem de valioso em nossa existência é a nossa vida. É a vida. E quando o Estado, que tem que regular essa situação, não faz. Quando o Estado não faz, o mecanismo natural da sociedade faz, que é o mercado negro. Então, eu entendo que a responsabilidade das autoridades que estão nos ouvindo é extremamente importante. Criar políticas públicas, né? Criar políticas públicas que venham junto ao anseio real da sociedade, que é justamente a questão da campanha de divulgação de órgãos. Sim. Sim, a gente pode estar falando aqui também sobre essa campanha municipal, igual você já iniciou aí, né, de rastreamento da doença renal crônica. Aqui até no nosso script aqui diz sobre testes simples de creatina, medição de pressão, avaliação de fatores de risco, são coisas básicas, orientações sobre hábitos saudáveis, coisas você imagina que se você nem gerar despesa para isso aqui gera. Se você tiver, entendeu, uma porta de entrada, que é um posto de saúde, com um mínimo, isso aí é um mínimo, né, dele fazer, entendeu, um exame de creatinina, ureia, verificar a pressão, controlar a glicose. Isso, para os cofres públicos, em vista do que gasta, é o mínimo. Então, Sim. Eu acho que, né, tanto a sociedade organizada, né, tem a condição de montar um projeto. Você imagina, uma cidade que tem 920 mil habitantes, Caxias. A taxa de crescimento, de aparecimento de doente renal crônico é 0,8. Você imagina, a cada ano é quase 1%, em cima de quase 1 milhão de habitantes. Que a cada ano aparecem novos pacientes. Casos. Então, por exemplo, a máquina é a mesma história. Né? Uma máquina, às vezes, quando morre um paciente, já tem 10 na fila que não vão ocupar aquele espaço. Por quê? Não tem máquina suficiente. O estado do Rio de Janeiro não tem máquina suficiente. Pelo contrário, a gente tinha uma quantidade de clínica conveniada de 70. Aí fecharam mais 5. Então, a demanda é crescente. O Estado não pagou as clínicas. Não, é que a questão da regulação do preço. Né? As clínicas não aguentaram e acabaram quebrando. Entendi. Então, por isso que ela teve um reajuste recentemente. Mas ainda não atende à expectativa das clínicas conveniadas, porque elas precisam de recurso. Elas precisam de material, recurso, condições para trabalhar. Porque também é desumano você colocar uma pessoa para fazer a hemodiálise numa máquina com 30 anos de funcionamento. Né? Tem que ter atualização, né? Exato. Melhor conforto também para o paciente. Exato. Você imagina você ficar 4 horas numa clínica, às vezes sem condição de ambiente confortável, sem o ar-condicionado quebrado, né?
cadeira com cadeira ruim. Você imagina você ficar 4 horas numa cadeira com ferro nas Tem costas. Que ficar ali paradinho. Paradinho. Porra. A gente, 10 minutos, quer dizer, 40 minutos você fica na cadeira, o cara dando aula para você, você não consegue. Você imagina você ficar 4 horas sentado. Né? Muito tempo também, né? 4 horas para cada paciente. Isso é o mínimo. Nossa, é muita coisa mesmo, né? Então, mas falando ainda sobre essa questão dessa campanha municipal, qual seria o caminho mais rápido? Né? Vamos falar só do nosso município. A gente sabe que a coisa é estadual, federal, mas já que a gente está aqui, estamos falando de Caxias, e a PARC ela está em Duque de Caxias, né? A associação é caxiense. Qual seria o caminho mais rápido para a gente tentar iniciar uma caminhada de prevenção no nosso município? Eu acho que o projeto de lei, entendeu? Um decreto do próprio prefeito, entendeu? Fazendo o quê? Criando a campanha de rastreamento e prevenção contra a doença renal. Né? O custo pode ser custeado tanto para o setor público como para o setor privado. Né? A gente não está fazendo bem, né, somente para o governo, a gente está fazendo para toda a sociedade. Afinal de contas, o que é o governo sem a sociedade? E o que é a sociedade sem o governo? Então, eu acho que nessa hora, a parceria, né, entre diversos órgãos, diversas instituições, em prol daquele que muitas vezes, entendeu, tornou-se renal, ou muitas vezes vai virar renal, e se você tiver a prevenção, é muito melhor você passar pelo processo de prevenção. Opa, você tem uma certa deficiência na filtração do seu rins. Então, você vai fazer uma determinada dieta de restrição, né? Porque tem determinados produtos que, em vez de auxiliar, prejudica demais. Tem um determinado refrigerante, é extremamente prejudicial. Questão do fósforo. Não fala. Questão do fósforo. Que o fósforo, ele não é eliminado tão fácil, excretado tão fácil. E aí, quando você bebe ele, entendeu? Né, ele fica ali. Já fica ali. E você já tem uma deficiência para fazer a filtração daquela substância. Então, você imagina, se você sabe que você tem condição de tornar-se renal, você já não vai beber. Você não já vai fazer determinadas situações, porque automaticamente é menos um que vai entrar na máquina. Você tem notícias ou informações do avanço dessa doença no público infantil? Bem, eu tenho sim. É triste, mas acontece. Acontece, né? Um recém-nascido, ele pode nascer renal. Já pode nascer... Nascer renal. Bebezinho. Devido à formação dele fetal. Exatamente. Né? Aí você imagina. Já vai nascer com a deficiência. E assim, lá na clínica a gente tem, né, criança, adolescente. Crianças também, adolescentes. Você imagina você nascer já marcado. E muitas vezes a questão é hereditária. A mãe o filho o pai Entendi. Né? Tem esses casos também. Tem esses casos. Então, por que não fazer a prevenção? Não é mais barato? Né? Até na questão da gestação mesmo, já colocar como um cronograma, né? Exato, na parte da eugenia, entendeu? Isso aí. O pré-natal. Porque quando a mulher faz o processo de gestação, né, ela começa também ali, muitas vezes, pelo processo de hipertensão. Isso. Porque o rim já está sinalizando. Até essa questão da prevenção também, ela pode ser muito bem aplicada nas escolas, né? Exato. Como um método preventivo você também, imagina uma palestra. Já imagina você na escola, Perfeito. Você fazer orientação. Sim. Né? Que assim, o que mais dói para mim é quando você vê um jovem cheio de saúde. Com potencial, né? Com potencial, pegando, estragando a vida dele. Não sabe, entendeu? Como é sofrido para um paciente renal. Muito sofrido. Né? Dele ter que, seja sábado, domingo, feriado, chovendo com chuva, né? Ele ter que ir para a clínica, encarar 4 horas. É muito dolorido. Para o jovem, acredito ser também uma questão realmente muito mais difícil. Mas a ideia aqui, que a gente quer estar trazendo também para quem está nos assistindo, principalmente agora falando mais para o público mesmo, que é o paciente renal,
aquele público que está passando por essa situação, é que apesar de todo esse quadro, né, de socorro, de tristeza, enfim, de dor, de perdas, ou de o que fazer, a gente também quer trazer aqui um lado positivo, um lado assim de que a associação está aqui para trazer algumas coisas Exato. positivas e para melhorar a vida. Sim, dar uma qualidade de vida. Sim, podemos não chegar ao 100% daquele cidadão, mas alguma coisa a gente pode mudar na vida dele. Então, né? Então acredito que essa seja essa é a proposta também, da né? associação. Da associação deste podcast Exatamente. também. Trazer esse não seja bem um entretenimento, mas que seja algo de informações positivas para ele. Exato. Né? Que não é só a questão de se passar por essa situação, não é o fim da linha. Sim, não é o fim da vida. O fim da vida. É a vida com restrição, mas com dignidade. Exatamente, né? Onde se pode buscar melhorias, onde se pode buscar recursos, onde se pode buscar oportunidades. Exato. Então, de repente, nos próximos programas, eu acredito que o nosso presidente, Lyndon Johnson, já vai nos trazer aqui. Presidente, que tu é presidente mesmo? Presidente! Presidente da PARC, eu posso chamar, presidente. E aí, o que a gente faz aqui? O que você vai trazer nas próximas podcasts? Informações e assuntos concernentes a isso. O que a gente pode fazer para melhorar a vida do paciente renal? Uma próxima proposta do próximo programa é tentar convidar a secretária de saúde do município. Isso. Doutora Célia, ó. Um beijo aí, doutora Célia. Para que a gente possa trabalhar uma agenda conjunta, participativa, não com o objetivo de tumultuar o trabalho dela, não, pelo contrário, de auxiliar, de ajudar, entendeu? O município a construir juntos uma saída, né, com um tratamento digno, né, sendo talvez o município o primeiro município pioneiro num projeto piloto de controle, de campanha de prevenção, né, de controle da diabetes e hipertensão corretamente, com números, porque para o cidadão é extremamente saber os números. Correto. É fundamental você ter os números para poder você ter condição de fazer uma gestão coparticipativa. Eu acredito que podemos ir além. Nessa parte, ela desenvolve a questão da saúde, propriamente dita, mas podemos trazer também outras secretarias, como a de desenvolvimento econômico, exato, a de trabalho e renda. Por quê? Isso. Olha que legal. Eu acho que vou falar o que você está pensando aí. Porque o que acontece? Se o cidadão ele tinha uma vida anterior, ou não tinha vida nenhuma, mas apareceu a doença, ele foi restrito ali, tornou aquela vida dele restrita, agora a gente pode trabalhar o que aquele cidadão, a partir dessa nova vida, poderá desenvolver ao longo do seu tempo. Pode ser um consultor. Tem muita coisa para o cidadão. Porque né? É extremamente importante ele estar com a cabeça funcionando. Sim. Né, ele se sentindo produtivo. Exato. Do que ser jogado ao léu, entendeu? Isso. Como se ele fosse um incapaz. Até na questão, por exemplo, ele vai se preocupar com a questão alimentar. Exato. Ele vai se preocupar com essa produtividade, essa nova forma de vida. Exato. Esse novo modelo de vida. Porque, exato, na verdade, para quem está nos assistindo, você é o presidente da associação, mas é o paciente renal. Exato. E você não desistiu de nada na sua vida, você está aí. Está lutando. Né? Então, quem não sabe da sua parte renal, pensa que você está aí top de linha, né? No pé da igualdade, mas porque você está mesmo no pé da igualdade, porque você decidiu por si lutar. Então, lutar muitas vezes por aquele que não pode falar. Por aquele que não pode. Aquele que não tem a oportunidade de pleitear. Óbvio. Né? Assim, tem como exemplo o pai do Alberto, né? O qual eu identifiquei ele e falei assim, cara, leva o seu pai e leva porque seu pai, né, ele não tá legal. E aí ele correu. Quando ele chegou lá, ele também assim, detectou que ele estava renal, ele quase morreu. Então, a gente tem que se sentir importante. Sim. Né? A gente tem obrigação. A gente não veio aqui para ser servido, a gente veio aqui para servir. Então, não adianta pregar que você é cristão, que você é um bom cidadão, se a pessoa que está do teu lado está sofrendo, você não acolhe a mão. Então,
Eu acho que não é por aí. Eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte. Posso fazer uma paradinha? Bora. Veja, eu vou contar aquela parábola. É como a floresta começou a pegar fogo, né? E aí, no meio daquele fogarão, todos os bichos correram. Só teve um que ficou para trás, tentando lutar, entendeu? Pelo aquilo que ele gosta, que é aquela floresta. Era o beija-flor. Voava longe, longe, para colher, mergulhar na lagoa, para pegar gotículas. E lá em cima daquele labaréu de fogo, aquelas gotinhas. Aí foi perguntado, indagado, rapaz, que está fazendo isso? Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Então eu vejo assim, né? Vejo com a parte como se fosse o beija-flor no meio do fogo. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Mas precisamos imensamente todos fazer a parte dele. Por isso que é tão importante, né? Você informar, esclarecer, para que a sociedade organizada possa contribuir, entendeu? Com essa situação que vem crescendo, não só no país, mas no mundo. Nós somos a 5ª causa de morte no mundo. No mundo. A gente não está falando de Brasil, a gente está falando de mundo. Você imagina o impacto que é isso na força produtiva desse país. Pessoas que estão na plenitude do trabalho, de repente, é afastada porque tornou-se um paciente renal crônico e classificado como paciente de estágio terminal. Aquilo bate dentro de você, entendeu? Você não sabe para onde vai. É extremamente importante o apoio da família. E muitas vezes a família vai ver aquilo mais um peso. E aí abandona o paciente. E aí ele se sente deprimido, entra em processo de agressivo, ele quer agredir, ele fica revoltado, ele perde a linha. Então, nessa hora que você mais precisa, é por isso que a associação também faz o apoio às famílias. Por isso que a gente está tentando, junto ao convênio, à universidade, para que tenha apoio psicológico. Exemplo, né? Por quê? Recentemente aconteceu de um dos membros da APARC que faleceu não pela questão de ser renal, mas faleceu por um acidente. E a filhinha dele perguntava à mãe, mãe, cadê meu pai? Você imagina, ela já passa por isso e de repente ter isso. Então, o apoio psicológico não só para os pacientes renais, que tende a ter tendência suicida, porque ele quer acabar com aquele sofrimento, mas a família que acompanha ele e depois que acaba aquele processo, começa outro. A questão como é que fica a questão financeira da família? É aquele cara que gerava a produção da família. E muitas vezes, quando ele dá entrada lá no auxílio-doença, né, a questão do INSS demora tanto para fazer a avaliação, quando vai terminar de fazer a avaliação, o cara já faleceu. E aí, como é que fica a família? Então, a gente tenta dar a questão de criar uma proposta jurídica para a questão dos pacientes, para ter apoio, tanto psicológico como religioso, independente do seu credo, mas é também a questão realmente do acolhimento, né, do psicólogo, né, do jurídico, até mesmo do contador. Por quê? Porque existe a questão de isenção fiscal e muitas vezes ele quer adquirir um veículo que tem isenção, mas não consegue. Sim. Né? A APARC ela serve aqui como uma junção de vários setores. Exato. Que vão dar esse apoio, tanto técnico, quanto profissional, quanto a capelania, institucional, enfim. Vai dar esse amparo geral ao paciente e dar a ele a melhor condição, né? Cria um canal de comunicação. Sim. Extremamente importante. Por exemplo, existem as reclamações, né, as clínicas que não tratam os pacientes direito, né, que ele não pode se manifestar, muitas vezes, né, pode ter represálias. Então, é extremamente importante você ter um canal de comunicação com lisura, com respeito a ambas as partes, né? Tanto a parte da clínica como a parte dos pacientes, da família. Então, às vezes, a família não entende, tem que ser orientada, porque senão ela coloca tudo na conta da clínica, como se a clínica fosse responsável. Mas é construir juntos, né? O trabalho tem que ser em comum acordo. Então, é extremamente importante. Só que a APARC está no processo de construção.
a gente tenta, junto à Parque, criar recursos, né? Recurso através de doação, através de campanha, para que a gente possa construir uma estrutura melhor, para que o paciente, a família, o transplantado, recentemente você viu a questão do transplantado, não tinha medicamento. Se ele não toma medicação, ele perde aquele órgão que ele recebeu como transplante. Você imagina, às vezes a pessoa demora 10 anos para conseguir o transplante. 5, 3, 2. Aí consegue e não tem o medicamento. Aí recebe o órgão. Se não tomar, o órgão, ele sofre rejeição e ele perde o órgão. Olha, isso é complexo, né? Quanto gastou para uma pessoa ser transplantada e chega numa hora porque não foi feito o edital correto, né, para adquirir novamente a medicação, alguém esqueceu de formalizar a licitação, e aí? Aí fica aquela fila enorme, não tem medicação. Você vai perder o rins, vai perder o órgão que recebeu. Seria até legal a gente, ao longo das programações, que são 4, acredito que sejam 4 no mês, né, que a gente vai fazer esse podcast um por semana, já você pontuar cada item desse, cada tópico desse, porque aí a galera que está assistindo, poxa, essa semana vai falar desse tópico aqui, muita gente vai anotar isso aí, entende? Exato. Vai tomar isso como lição de vida, isso vai estar gravado no canal YouTube, então elas podem revisar, podem assistir novamente. Exato. Mas o foco aqui de hoje, ao longo da nossa programação, é trazer ao paciente renal, existe uma associação. A apresentar a Parque. A Parque. A Parque é a associação que vai trazer aqui informações suficientes para que esse paciente possa ter uma melhor condição de vida. Exato. Né? A gente já está terminando a programação. Isso foi muito rápido, hein? Hein, presidente? Isso foi muito rápido, né? E agora a gente vai chegar no top final aqui da história. Qual é a mensagem positiva que você vai trazer para aquela turma que está passando aí a mesma situação que você, ou que ainda não sabe nem que está passando, mas que possa se prevenir? Você vai olhar para aquela câmera ali 3 e você vai agora passar uma mensagem positiva para essa turma aí. Pode mandar. Bem, eu queria dizer que a gente está construindo, através da Parque, uma proposta, construindo junto uma proposta para garantir uma assistência com dignidade, transparência de todos os dados, construindo a proposta da campanha de prevenção e rastreamento, né, da doença renal crônica, e, ao mesmo tempo, criando um protocolo de atendimento, né, do paciente renal, porque é extremamente importante. Mas essa construção tem que ser feita em conjunto, sociedade e os órgãos, né, para que a gente possa construir e atender a necessidade desse paciente, ter o tratamento com dignidade. Isso é extremamente importante. E outra vez, quero fazer um agradecimento aqui a todos os profissionais que militam no atendimento do profissional do paciente renal crônico, pois vocês são extremamente importantes no acolhimento, quando você chega para nos receber, porque a gente chega às vezes acabado, moído, deprimido, e assim, o acolhimento de vocês é extremamente para a gente continuar querendo lutar a favor da vida. É muito importante. Eu quero agradecer médicos, enfermeiros, técnicos, até o pessoal do serviço de apoio. Vocês são extremamente importantes para a gente. Muito obrigado mesmo. Encerrado? Não encerramos. Você agora vai passar as informações que a galera precisa saber. Telefone, e-mail, onde procurar a Parque, como que funciona isso aí? Fala pra gente. Bem, a gente tem um site, né, a Parque, dc.com, e o e-mail que é aparque, né, dc@gmail.com. Tá? E a gente agora tem a conexão, né, a conexão renal, que é o programa que a gente está criando para desenvolver esse trabalho junto aos pacientes, às famílias e ao transplantado. Porque o transplantado é a questão da doação, é a campanha de órgãos. A gente está tentando criar um projeto que é doação em vida. Uhum. Do momento que você tiver a orientação,
doar um órgão em vida é muito mais difícil. Por isso que talvez a coisa torna-se ilegal. Porque você tem que precisar saber a compatibilidade, encaminhar para o juiz, aprovar para não haver se haja registro de venda de órgão. Então a gente precisa regular essa situação. Talvez fique melhor a doação em vida entre parentes e família, né? Para que a gente possa ter uma diminuição nos casos também, né? De casos, e ter uma luz no final do túnel. E assim, vejo a PARC como transformador de dor e escuridão em alegria e luz. Perfeito. Então você aí que é paciente renal, que está nos assistindo, que está participando desse podcast, você também não pode deixar de entrar em contato. Todas as vezes que a gente fizer o nosso podcast aqui ao vivaço, você pode ligar, você pode digitar aí a sua pergunta, deixar o seu comentário, fazer alguma observação sobre a programação. Eu gostaria que, presidente Lindon, eu gostaria de trazer esse assunto aqui na pauta, porque eu tenho dúvida, né? Então, deixe seu comentário aí, que nós vamos ler o seu comentário, a gente vai na próxima programação trazer as informações, se você também nos ajudar compartilhando esse podcast. Lindo, foi um prazer, né, iniciar essa programação aqui. Para mim é uma honra estar falando desse assunto também, porque a gente também contribui tentando ajudar o próximo, que é o nosso objetivo, e trazendo informações, que é mais importante. Abrir esse canal com podcast, com essa temática, é trazer informação. Imagino quantas vidas você pode estar salvando nesse momento aqui, a nível mundial, porque como é rede social, vai para o mundo inteiro, né? Nós que nos sentimos privilegiados de estar aqui, pode contar conosco, né? Eu sou a Andréia Vieira, estou aqui também, contribuindo com essa programação. Você quer mandar um abraço para alguém? Fala aí. Quero sim, quero agradecer o apoio do Rotary Club Duque de Caxias por estar apoiando o projeto e o patrocínio do Caminha Material de Distribuição Médico Hospitalar. Agradecido a todos, entendeu, que venha junto, enganjando nessa luta, né? Salvar vidas é extremamente importante. Beba água, água é vida. Muito bem, terminamos aqui então com essa mensagem de hoje. Beba água, porque água é vida. Até semana que vem. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.